As falhas no abastecimento de água em Ribeirão e os vazamentos espalhados pelas ruas estão em todos os cantos da cidade. A Saerp disse que está em ação um programa de perdas para resolver tudo isso, mas na prática a população não tem visto resultado. O Douglas mora no bairro Planalto Verde, zona oeste de Ribeirão, na rua Luiz de Campos. Ele conta o drama que tem passado com a falta d'água. Quando tem na torneira, armazena em galão para limpar a casa. Já chegou a tomar banho no quintal, porque não tinha no chuveiro. Aqui a gente se molha aqui, saboa e pega os potinhos ali e vai se enxaguando. Você liga lá e fala que ninguém liga, entendeu? Aí uma hora fala que roubaram a fiação, outra hora queimou a bomba. Faz um ano que eu estou aqui. Tem gente aqui que já mora mais de 5 anos e não é de agora. Já faz Há 5 anos atrás já vem acontecendo isso. E aqui no Portal da Mata, zona sul da cidade, os moradores também têm enfrentado falta d'água. Segundo eles, o problema começou em setembro do ano passado, quando o município interligou a rede do condomínio com a de outro vizinho. A proposta era melhorar a vazão e o abastecimento, o que não aconteceu. Tínhamos uma caixa d'água dentro do nosso condomínio e quando lançou o outro condomínio aqui ao lado, que tem 3 condomínios, né? Eles desativaram a nossa caixa d'água e passamos a compartilhar uma caixa d'água com esses outros condomínios. E aí começou o problema. Começou o problema, porque daí a gente teve mudanças de moradores aqui também para o nosso condomínio, né? Que ele está em fase ainda de término, né, que o pessoal está começando a construir, alguns já terminaram, mas aí aconteceu tudo isso. E com isso, os afazeres domésticos ficam atrasados e as falhas no abastecimento atrapalham a rotina das cerca de 200 casas prontas que tem no residencial. Quem está construindo também tem prejuízo quando falta água. A gente tem, nesse condomínio, pouco menos de 40% de ocupação. Nos outros condomínios começaram agora a construção. Então, se nesse início, em plena expansão, está dessa forma, como que ficaria mais para frente, a hora que tiver muito mais gente aqui e muito mais população nos outros 3 condomínios que inauguraram agora. A gente espera que o DERP faça é que eles simplesmente entreguem o volume que foi prometido quando foi feito o projeto dos 4 condomínios e que garantam esse abastecimento de água. Fomos ouvir o diretor técnico da Saerp, Secretaria de Água e Esgoto de Ribeirão, que antes chamava DAERP. Ele nega que a cidade tenha desabastecimento generalizado. Garante que o município tem produção suficiente de água e que a falta dela, denunciada pelos moradores, está mais relacionada às ocorrências operacionais. Quais seriam essas ocorrências? Então, é ruptura da nossa rede ou algum problema elétrico ou mecânico nos nossos poços. Nós temos 120 poços operando na região de Ribeirão Preto e essa questão é uma questão muito mais de intermitência momentânea do que exatamente uma falta d'água generalizada. Isso não existe, falta d'água generalizada. O que existe, às vezes, por decorrência de ocorrências operacionais, seria baixa pressão ou intermitência em algumas horas do dia. Os vazamentos são outro problema e a população fica indignada. Recebemos vídeos de vários endereços da cidade, como no centro, Campos Elíseos, Jardim Aeroporto, Parque Anhanguera, Avenida Caramuru. Quase metade da água tratada em Ribeirão é desperdiçada por falhas na distribuição, com tubulações antigas, erros de leituras em parte dos hidrômetros e ligações clandestinas. Cerca de 47% do que é captado do aquífero Guarani escorre pelo ralo. A Saerp garante que há 1 ano teve início um programa de perdas que está solucionando os casos e que já foi feita uma varredura de 1.400 quilômetros da rede, que tem 2.400. Com isso, a gente vai reparar esses vazamentos antes que ele ocorra. Com isso, então, a gente deixa de perder água no futuro, porque a gente estancou esse vazamento. A nossa expectativa é que até com esses 751 vazamentos, a gente vai deixar de perder 2 milhões de metros cúbicos no prazo de 1 ano, que a gente vai deixar de perder essa água, né? Mas é claro que o contrato está em andamento. O Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente está de olho nos problemas que envolvem a água. Segundo a promotora de justiça do GAEMA, existem várias ações ajuizadas contra o antigo DAERP e uma nova deste ano cobrando a Saerp para regularizar o sistema de abastecimento público. O ano passado, no final do ano, foi tentado um acordo
com o extinto DAERP, uma proposta de termo de ajuste. Não foi possível esse acordo, o DAERP não aceitou. Em razão disso, nesse ano, foi ajuizada essa ação contra o SAERP. Essa ação tem por fim solucionar os problemas que existem no nosso sistema de abastecimento e que levam à falta d'água. Um dos pedidos é maior segurança, maior vigilância nos poços. Nós temos visto aí muito vandalismo, muitas vezes abandono, falta de segurança nos poços, que tem levado ao desabastecimento. E para garantir esse serviço, que é essencial, existe uma outra ação de 2014, ajuizada pela Promotoria do Consumidor, que tem uma decisão liminar com multa diária de R$100 mil no caso de desabastecimento por mais de 48 horas. Além disso, a Prefeitura deve fornecer caminhão-pipa para as famílias prejudicadas. É uma situação urgente, porque nós já enfrentamos período de desabastecimento no período das águas. Tivemos já e-mails da população no mês de janeiro, no mês de março. Então, a gente espera que essas medidas sejam adotadas com rapidez, por isso o ajuizamento dessa ação, para que no período de estiagem possa ser enfrentado com segurança e a população devidamente abastecida. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Para falar mais sobre esse assunto, já está conosco aqui no canal digital da Clube o professor de Políticas Ambientais, professor Marcelo Marini Pereira de Souza. Marcelo, a SAERP diz que Ribeirão não tem falta d'água e sim ocorrências operacionais. Seria isso mesmo, professor? Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde a todos. Bom, é uma maneira bastante diferente de falar falta d'água, né? Ocorrências operacionais. Claro, é falta d'água. O que nós precisamos entender, de uma maneira muito clara, é que Ribeirão Preto não tem um sistema de abastecimento, tem 120 sistemas de abastecimento. Cada poço desse do DAERP, antigo DAERP, atual SAERP, ele tem seu próprio sistema de abastecimento. Portanto, pode ocorrer um problema em um poço e o vizinho, abastecido por outro poço, não tem esse problema. Não são ocorrências operacionais, são faltas d'água localizadas. Significa que um sistema de um poço pode não ter problema e outro sim. Há muito tempo, por exemplo, o Alto da Boa Vista, parte do bairro Alto da Boa Vista, Zona Sul, falta água sistematicamente. Isso não é uma ocorrência operacional, é uma falta de água. Mas se quiser chamar de ocorrência operacional, podemos mudar o nome também, não tem problema nenhum. Professor, e o que precisa ser feito, então, na opinião do senhor, para resolver essas falhas no abastecimento ou problemas operacionais? Bom, veja, é um somatório de fatores que ocasionam esse resultado, né? O SAERP tem feito um esforço extremamente importante, que é a manutenção nas linhas, a construção de novos reservatórios. Isso é algo extremamente importante. Detalhe, isso não é um trabalho que se inicia e termina. Isso é um trabalho que não tem fim. Ele tem que ser sistematicamente feito. Os vazamentos, a troca de tubulação antiga, a vigilância nos poços, o cuidado com o rebaixamento de água pela superexploração, tudo isso é constante. Não é possível você fazer um programa por um período e parar. Tanto esse programa permanente, ele é crucial. Mas é crucial também envolver a sociedade nesse processo de tomada de decisão. Então, a criação de uma efetiva comissão, efetiva, não apenas aparente, em que a população possa expressar ao SAERP, expressar as suas necessidades, as suas questões. O SAERP ter essa comunicação com a sociedade é fundamental. Não adianta apenas o técnico fazer esse trabalho, isso tem que chegar de maneira bastante clara à população e esse veículo de comunicação estabelecido. Tanto o processo de governança, ou seja, de gestão do SAERP, deve ser, claro, melhorado, sempre pode melhorar, e ter a população participando de maneira efetiva. Uma vez feito isso, você terá uma melhoria constante desse processo, da comunicação, da participação, e também os técnicos terão como responder de maneira adequada aos anseios dessa população. Posterior a isso, todo esse trabalho técnico que é feito,
de qualidade de água, de quantidade de água e principalmente de manutenção de todo esse sistema. Professor, diante de tudo que o senhor já falou aí, a expansão de novas moradias também precisa ser pensada para não ter falta d'água, o que aconteceu, por exemplo, lá no Portal da Mata, onde interligou a rede de um condomínio e outro e aí deu problema. Isso também precisa ficar pensado. Rapidamente, por favor, professor. Eu vou ser bem rápido. Ele já é pensado. Nenhum novo sistema de urbanização, loteamento, é feito sem uma anuência do DAEE, que é o órgão responsável pelo abastecimento de água subterrânea. Portanto, esses sistemas têm que ser pensados sim. Já são pensados, eles podem ser melhorados, mas eles já são considerados, devem ser aprimorados. Professor de Políticas Ambientais, Marcelo Marini Pereira de Souza, muitíssimo obrigado. Um prazer falar mais uma vez com o senhor aqui no Jornal da Clube. Sempre às ordens.